Olá, pessoal! Já falamos sobre a história de astronomia, sobre classificação de corpos celestes, sobre o sistema solar e sobre as leis de Kepler. E se você perdeu algum desses assuntos, clique no card para ser direcionado à playlist do nosso curso de astronomia. Então chegou a hora de falar sobre Isaac Newton e sua lei de gravitação universal. Então bora lá! Isaac Newton nasceu em 4 de janeiro de 1643 em Lincolnshire. Podemos dizer que sua vida pode ser separada em 3 períodos. O primeiro, de 1643 até 1669, que compreende sua juventude até sua graduação. De 1669 até 1687, onde estão suas maiores descobertas. E após 1987, quando, depois de um colapso nervoso, passou a trabalhar como funcionário do governo na Casa da Moeda. Sua graduação se iniciou em 1661 no Trinity College, em Cambridge, onde estudou filosofia, álgebra e geometria, mas foi a mecânica astronômica de Copérnico e Galileu, juntamente com a ótica de Kepler, que tornaram sua paixão. Em 1665, com a intensificação da peste que assolava toda a Europa, Newton voltou para sua cidade natal. No período em casa, ele desenvolveu a base do cálculo diferencial integral, e graças a isso, em 1669, ele conseguiu uma cadeira lucasiana como professor no Trinity College. E aí começou o período de maior desenvolvimento intelectual de Newton. Como professor lucasiano, desenvolveu estudos na área de ótica, sobre a relação entre a luz e as cores, desenvolveu os telescópios através de reflexão e desenvolveu seu estudo sobre o movimento dos corpos, além de estudos sobre o movimento de cometas. E em 1687, publicaria aquela que seria considerada até os dias de hoje uma das obras mais importantes da história da ciência. E em seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, Newton trouxe sua teoria sobre o movimento dos corpos. Suas 3 leis sobre o movimento dos corpos inspirou todo o estudo sobre mecânica dos corpos na Terra. Já quando se trata do universo, o seu livro trouxe a maior revolução da astronomia naquele momento, o conceito de força gravitacional e sua lei de gravitação universal. Em sua lei de gravitação universal, Newton trouxe algumas ideias novas para a astronomia. Uma delas é que todos os corpos que possuem massa causam uma força de atração entre si, e que essa força de atração haja distância. Essa força é proporcional à massa dos corpos, ou seja, quanto maior for a massa dos corpos em interação, maior será a força de atração entre eles. Além disso, a força gravitacional também é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Ou seja, quanto mais distante eles estiverem, menor ainda será a força de atração entre eles. E tudo isso é proporcional a uma constante, a um valor constante, que é a chamada constante gravitacional de Newton, que tem o valor de 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 metros cúbicos por quilograma segundo ao quadrado. E essa relação é dada através da equação que descreve a lei de gravitação universal. A força gravitacional é igual à constante gravitacional multiplicada pelo produto da massa dos corpos que estão interagindo e dividido pela distância entre eles elevado ao quadrado. E vamos ver como isso funciona conferindo a força de atração gravitacional entre a Lua e a Terra. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é separar as informações que nós temos. Vamos considerar que a massa da Terra é igual a 6 vezes 10 elevado a 24 kg. A massa da Lua é 7,4 vezes 10 elevado a 22 kg. A distância entre a Terra e a Lua é de 3,84 vezes 10 elevado a oitava metros. E a constante gravitacional, como já dito anteriormente, é igual a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 metros cúbicos por quilograma segundo ao quadrado. Então nós temos que a força gravitacional é a constante gravitacional vezes a massa da Terra vezes a massa da Lua, tudo isso dividido pela distância entre os dois elevado ao quadrado. Então, substituindo os valores na fórmula, nós colocamos no lugar do G o 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 metros cúbicos por quilograma segundos quadrados. No lugar do MT, que seria a massa da Terra, nós colocamos o 6 vezes 10 elevado a 24 kg. No lugar do ML, que é a massa da Lua, nós colocamos 7,4 vezes 10 elevado a 22 kg. E no lugar do R, que é a distância entre os dois, nós colocamos o 3,84 vezes 10 elevado a oitava metros. Lembrando que
isso tudo está elevado ao quadrado. E agora nós começamos a realizar as operações. Primeiro nós iremos realizar a multiplicação entre as massas. Como estamos trabalhando com notação científica, nós fazemos 6 vezes 7,4, que dá 44,4. Agora, resolvendo a multiplicação da potência de base 10, nós iremos descer a base 10 e somar os expoentes, fazendo 24 mais 2. Com isso, nossa notação fica 10 elevado a 46. Multiplicando as unidades de medida quilograma vezes quilograma, nós temos então quilograma ao quadrado. Na parte do denominador, nós iremos agora fazer primeiro a potência. Ou seja, nós vamos pegar o 3,84 e elevar ao quadrado. E isso é igual a 14,74. Resolvendo a notação científica, agora eu vou repetir a base 10 e fazer o expoente dentro dos parênteses vezes o expoente de fora. Então, 8 vezes 2, que dá 16. Sendo assim, nossa notação fica 10 elevado a 16. Fazendo a potência da unidade de medida metros, temos então metros quadrados. Partindo para a próxima etapa, nós ainda não vamos utilizar o 6,67 vezes 10 elevado a 11 para fazer a conta. Nós iremos resolver a fração. Fazemos então a divisão entre notação científica. Com isso a gente faz o 44,4 dividido pelo 14,74 e isso é igual a 3. Agora, resolvendo a divisão entre as notações científicas, nós vamos repetir a base 10 e fazer o 46 menos 16, que é igual a 30. Então nós temos 10 elevado a 30. Realizando a divisão entre quilograma quadrado e metro quadrado, nós temos então quilograma quadrado por metro quadrado. E agora nós vamos para a última etapa, onde vamos fazer a última multiplicação, onde a gente vai pegar o 6,67 e multiplicar por 3, que é igual a 20. Repetimos a base 10 e somamos os expoentes, que é menos 11 mais 30 igual a 19. Trabalhando com as unidades de medida, metros cúbicos por quilograma segundo quadrado vezes quilograma quadrado por metros quadrados, chegamos na unidade de medida de força, que é newtons. Já chegamos no resultado, mas podemos simplificar ele ainda mais, andando com a vírgula e mudando o expoente da base. Então nós temos que um resultado mais simplificado ficaria 2 vezes 10 elevado a 20 newtons. E essa é a força de atração entre a Terra e a Lua. E você pode perguntar, se elas duas estão se atraindo, por que então que a Lua não cai na Terra? Na verdade, o movimento da Lua ao redor da Terra possui uma velocidade que nós chamamos de velocidade orbital. Quando está em velocidade orbital, a força gravitacional que o corpo sofre se iguala à força centrípeta, a força responsável por tirar o corpo do seu movimento retilíneo fazendo curva. Nessa situação, a Lua, no caso, vai entrar em estado de inércia, e o seu movimento inercial evita que ela caia para dentro da Terra. De escape, que é a velocidade necessária para um corpo que não tem propulsão conseguir sair da atração gravitacional de outro, que é o momento em que o módulo da energia cinética do corpo se iguala ao módulo da energia potencial gravitacional, porém com sinais opostos, sendo a energia cinética positiva e a energia potencial gravitacional negativa, fazendo com que nessa situação a energia mecânica total do corpo seja nula. No caso da superfície terrestre, a velocidade de escape será 11,2 km por segundo, ou então 40.320 km por hora. E não perca as próximas aulas do nosso curso de astronomia, onde iremos falar sobre estrelas e galáxias. Então até lá, pessoal. Falou!